Ok, Adriana. Eu entendi então o que é o kit da bandinha. Eu entendi que é o mostruário do professor, que é a minha caixa de ferramentas. Eu entendi também que a bandinha, o kit, ele tem 3 categorias. Então, se eu tiver o kit, eu tenho ali instrumentos de chacoalhar. Eu entendi que a gente tem os instrumentos de bater e eu entendi que a gente tem os instrumentos de raspar. E agora, o que eu faço? Então, a gente vai escolher dessas 3 categorias, nós vamos escolher 3 instrumentos para ter um para cada criança. Então, por exemplo, eu escolho no instrumento de chacoalhar, eu escolho o ganzá, um exemplo. No de bater eu escolho o tambor e no de raspar eu escolho o reco-reco. Então, ficou selecionado dessas categorias esses 3 instrumentos. Como funciona? Se eu tenho uma classe com 20 alunos, eu tenho que ter uma caixa com 20 ganzás. Eu tenho que ter uma caixa com 20 tambores. E eu tenho que ter uma caixa com 20 reco-reco. Simples assim. E por quê? Porque a gente tem uma forma de trabalhar cada naipe. Tem um jeito de trabalhar cada naipe, cada instrumento. Então, como o cuidado com o instrumento? Se eu tenho uma bandinha com vários instrumentos diferentes, o que vai acontecer? Eu não vou dar o cuidado necessário que aquele instrumento precisa. A forma de segurar, a forma de tocar, que som que eu quero daquele. Porque se um está com um, outro com outro, cada um com um instrumento diferente, a gente não consegue dominar o todo. A gente consegue dominar o todo quando a gente trabalhou em partes pequenas, com um de cada vez. Então, o cuidado que eles têm que ter com instrumentos e entender que aquele instrumento ele não é um brinquedo. Se eu der um tambor na mão de cada um, não é para eles saírem enrolando o tambor como se fosse bola, ficar batendo como se fosse qualquer coisa. É um instrumento. E se ele não fizer direito, ele vai ficar sem. Você vai tirar dele e vai pôr na caixa, ele não vai tocar. Ele tem que entender, a criança tem que entender isso. Ela tem que ter esse foco, sabe, do fazer correto, do fazer parte de um grupo, de uma orquestra, de uma banda com cuidado e com carinho. Então, a primeira coisa, trabalhar o cuidado com os instrumentos. A segunda, como você vai entregar esses instrumentos para eles? Tem uma forma de entregar esses instrumentos. E como é? Uma não, tem várias formas. Nas próximas aulas eu vou dar várias dicas para vocês. Mas não se entrega o instrumento de qualquer jeito, não. A gente entrega com muito cuidado e carinho, para que eles consigam segurar o instrumento com cuidado e carinho. Tem uma forma deles receberem esse instrumento. Se eu entreguei o instrumento de qualquer jeito, o que eles vão fazer? Eles vão receber de qualquer jeito também. Eles vão levar de qualquer jeito. Não estão nem, professor entregou assim, como fala, ação e reação. Então, se eu entreguei de uma forma que eu pensei nela, eu planejei essa forma de entregar, é automático que eles vão receber de acordo com a forma como eu entreguei. A forma de segurar o instrumento. Então, eles estão com instrumentos em mãos, cada um já vai estar tocando, vai estar brincando, enquanto você está entregando para os outros, está todo mundo fazendo? Não! Então, tem uma forma de esperar. E daí, a hora de segurar, todo mundo segurando igual, porque você vai estar com um instrumento também. Vamos supor que seja o tambor. Você vai estar com o tambor e mostrando e eles copiando de você. Então, como segurar esse instrumento? Se nós estamos com o kit, cada um fazendo com um instrumento diferente, o que vai acontecer? Eu estou com o tambor, mas o outro está com o reco-reco, ele não vai segurar igual o tambor. O outro está com as clavas, ele não vai segurar igual o tambor que eu estou. Então, por isso, a gente precisa de ter um para cada aluno e ensinar um de cada vez. É dessa forma. Como tocar esse instrumento em uníssono? É de extrema importância que eles aprendam a tocar em uníssono, a tocar no pulso, porque senão quando a gente passar instrumentos diferentes, vai ficar uma loucura aquilo, vai ficar um tumulto, não dá de sair correndo. Então, quando eu estou com todo mundo com um instrumento só, eu consigo dominar isso, eu consigo trabalhar isso com eles.
Eu consigo trabalhar esse pulso interno. Se tem uma criança no meio que não tem pulso, mas o outro aqui do lado está tocando tambor, esse também está tocando tambor e ele está com tambor e não tem pulso, esse tem, o que vai acontecer? É automático, vai vir essa energia, se ele vai entrar no pulso ali no ritmo, sem ele perceber. Se o ganzá, o tambor está fazendo uma coisa, aqui do lado tem outro fazendo, não vai sair. Esse uníssono, esse tocar em conjunto, o fazer um som só, não sai com vários instrumentos diferentes. Ele sai quando a gente toca com instrumentos iguais. Então, esse é um outro motivo, né? E é uma outra forma de como trabalhar cada naipe. A gente pode, quando está com um instrumento, todo mundo com um instrumento só, explorar outros timbres desse instrumento. Então, por exemplo, o tambor, eu posso tocar com ele aqui, assim, na capa, sumiu, no couro, né, aqui do tambor, mas eu posso tocar na lateral também, ele tem um som diferente. Eu posso tocar de quina no tambor. Então, eu exploro outros timbres do instrumento. Agora, imagine explorar outros timbres com vários instrumentos juntos. Não, é um instrumento de cada vez. Façam isso e vocês vão ver só a diferença.